Vamos começar pelo unbox, mas o vídeo promete, hein? Falaremos sobre aspectos que ninguém falou ainda no YouTube, deste que é um dos aparelhos mais amados pelos brasileiros, a família Poco. Na lateral indicativo, claro que a conectividade 5G vai depender da capacidade da operadora local. Na outra parte da caixa, a lembrança que você tem acesso aos aplicativos do Google fácil. Essa é a versão Poco X4 Pro 5G Laser Black. Daqui a pouco vocês vão saber por que Laser Black. 128 GB de memória interna, 6 GB de RAM. A ideia, pessoal, é trazer conteúdo que ninguém falou ainda, hein? Conteúdo inédito. Espere e verá. Como todo especialista que somos, vamos com cuidado e por partes. Primeiro compartimento, muitos manuais e a capinha transparente. Gostamos quando vem capinha. Daqui a pouco a gente testa ela. Vamos para o que importa, esse meninão aqui, rapaz. Olha lá as informações no filme. Tela de 120 Hz, AMOLED, áudio estéreo com 2 speakers, possibilidade de usar tecnologia NFC para pagamentos por aproximação. Sensor de 108 megapixels. Tem também sensor ultra-wide e sensor macro. O novo processador 695 Snapdragon de 6 nanômetros. Ele é muito similar ao 765G. Esse processador é do final de 2021, tá? Apesar da numeração 695, ele é bem avançadinho. E claro, o carregador Turbocharge 67 watts. Aí sim, hein, Xiaomi? 5.000 mAh, como esse processador é bem econômico, principalmente se levarmos em conta os Snapdragon 700, me parece um conjunto bem equilibrado. Vamos testar ainda, hein? Agora sim, por que Laser Black? Porque ele reflete raios lasers que não tem aqui na sala, galerinha. Seu módulo de câmera é bem bonito, 3 sensores de câmera, mais um sensor que indica a inteligência artificial e um outro que é o flash LED, né? Indicativo da marca Xiaomi. Embaixo nós temos a entrada para os cartões, entrada USB tipo C, microfone e saída de áudio. Slot de cartão, você pode colocar 2 nano-SIMs ou 1 nano-SIM e um cartão micro SD, pelo menos é o que está aparecendo aqui. Do lado direito, o botão liga, desliga e também botão de desbloqueio digital e botão de volume. Em cima você tem o infravermelho para controle remoto universal, outro microfone para redução de ruído, outra saída de áudio e uma entrada de fone de ouvido 3.5 mm. É isso aí, Xiaomi, gostamos de entrada para fone de ouvido, hein? A lateral esquerda é lisinha mesmo, igual bumbum de neném. Na caixa vem também um cabo de 1 metro com grande espessura para comportar aí os 67 watts de potência, tomada de 67 watts, suportada aqui no Brasil e mais nada. Vamos confirmar o peso dele. Xiaomi diz que é 205 gramas, mas aqui deu 207 gramas. Já não é tão pesado para os dias atuais, mas... E agora vamos falar de alguns detalhes que passam despercebidos por muitos dos donos do Poco X4 e também por alguns avaliadores. Primeiro, saber aqui, ó, que ele vem com uma película, pessoal, uma película de plástico, tá? Não é de vidro, mas dá para vocês verem aqui, perto do sensor frontal, que ele vem com uma película já aplicada. Segundo, falar do desbloqueio de digital, que é na lateral. Está funcionando bem rapidinho, gostei bastante desse sensor de desbloqueio, hein? Terceiro, falar que ele vem com som estéreo Dolby Atmos, é isso mesmo, você pode customizar entre modos dinâmico, vídeo, música ou voz, e fazer uma pré-definição personalizada ou de rock, jazz, pop, clássica, hip hop, blues, eletrônica e metal. E se tem um ponto forte desse produto que vale a pena destacar é o seu áudio, viu? Vou falar dele mais para frente. Terceiro, lembrar que ele tem controle remoto universal porque tem sensor de infravermelho, então você pode mexer aí na sua Mi TV Box ou qualquer TV Box, né, na sua TV, no seu decodificador de TV a cabo, no seu ar-condicionado, no seu ventilador, se ele tiver controle remoto, na sua câmera e assim por diante. Lembrar que ele vem com MIUI 13.02 e dos 128 GB de armazenamento interno, 30 GB vem ocupado por aplicativos do sistema, mas alguns, grande parte, você pode desinstalar. Tem também NFC para pagamentos por aproximação. Em recursos especiais, você tem a opção de indicar a barra lateral. A barra lateral vai te possibilitar abrir vários aplicativos que estão otimizados para a janela flutuante.
Lembrando que na MIUI você não pode abrir várias janelas ao mesmo tempo, né? Em configurações adicionais você tem a extensão de memória. No caso, o seu Poco X4 passa para 8 GB de memória RAM em vez de 6 GB de memória RAM se você clicar nessa opção. Em configurações tela sempre ativa e tela de bloqueio, você tem a opção de escolher o efeito de notificação. Assim, quando você receber notificação, você vai ter um colorido diferente no seu produto. Temos também o toque duplo para ligar ou desligar a tela. Tem também o módulo análogo à MIUX da Motorola, que é o levantar para ligar a tela. Claro, pessoal, não poderia deixar de dar como destaque os temas da MIUI. São inúmeros temas gratuitos. Esse, por exemplo, deixa o seu aparelho parecido com a Oxygen OS, uma cara de OnePlus, né? Tem um da MIUI 8, tem outro que deixa parecido com o iPhone Max e assim por diante. Tem a opção também de você criar um segundo espaço para um outro usuário no seu produto. Ele teria acesso por uma segunda impressão de digital. Opção de privacidade, né? Fora isso, você pode customizar a sua tela em modos vívidos, saturados ou padrão. Pode colocar a taxa de atualização em 120 Hz, que gasta um pouquinho mais de bateria, mas deixa mais fluido, mais nítido, né? E mais rápido o seu produto. Pode configurar os efeitos de transições das páginas da home em deslizar, suspender, girar ou virar a página. Pode optar por ter uma gaveta de aplicativos completamente transparente ou não. E aplicar o Google Discovery para ter acesso na página inicial às principais notícias de acordo com o seu perfil. Em câmera você pode utilizar o HDR, a inteligência artificial, ou utilizar os já conhecidos filtros da Xiaomi, né, pessoal? Inúmeros filtros aí, além de embelezador. O produto filma em Full HD 30 fps tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal, além de filmar também com sensor macro. Como opção nativa, você tem aí o modo noturno, o modo de 108 megapixels para fotos, vídeo curto, que são aquelas fotos em movimento, modo panorama, modo documento, modo câmera lenta, time-lapse, posição longa e vídeo duplo, que é a câmera dupla da Motorola. Ainda nesse vídeo faremos mais teste com a câmera do produto. Vamos só verificar como ele fica com a capinha. Protege todos os módulos de câmera, tela, vidros e também os botões, né, acessos do produto. Agora vamos jogar por cerca de 1 hora 2 jogos pesados para a gente ver como que o aparelho se sai em termos de aquecimento, bateria e som. O produto está com a bateria carregada em 100%. Vamos jogar com taxa de atualização de tela em 120 Hz. O modo de jogo vai ser no desempenho, sem otimização, sem essa de evitar superaquecimento ou problemas relacionados ao hardware. Para jogar Genshin Impact, nós vamos colocar a qualidade gráfica na baixa, que vai deixar o jogo bem estável, e vamos mudar a taxa de FPS para 60, buscando maior fluidez e de repente uma vantagem competitiva. Durante o rally a gente vê que a nossa taxa de FPS fica entre 20 e 45 FPS. Já com o produto parado, ele chega aí a 57 FPS, 45, quase 60 FPS, prometido aí pela nossa configuração inicial. 37 graus Celsius e meio, 89% de bateria, 42 minutos de partida. Achei um resultado muito bom, processador que rodou bem, sem engasgos e ainda economizou uma boa bateria. E agora vamos de Call of Duty, ainda no modo desempenho. Vamos jogar com a qualidade gráfica no alta e a taxa de quadros no máximo. Vamos ver como vão rodar os FPS aqui. Partidinha de Battle Royale exige mais do processador e da internet, né, pessoal? A gente percebe que nesse jogo o produto fica com um FPS mais alto mesmo nos contras, tá? Sempre com 45 FPS aqui, também sem engasgos, também com uma boa jogabilidade. Já estava esquecendo de falar do áudio do produto, que tem 2 saídas Dolby Atmos em X, que muitas vezes aí vai além dos 90 decibéis, um bom volume, qualidade e pouca distorção. 83% de bateria, com tela nos 120 Hz. O produto manteve a temperatura 37 graus e meio para menos,
1h07 de partida, o produto não aqueceu, fiquei muito feliz com o resultado. Testando o sensor macro, não é aquele sensor macro de smartphone básico intermediário, pessoal. Um bom sensor macro, veja só como dá para ver que essa flor não é verdadeira, é de pano. Também gostei do resultado do sensor principal no ambiente interno. Gravando aqui em 1080p, pessoal, Full HD 30 fps, né? Um pouco X4, solzinho aqui do meio-dia, mas não é aquele sol super forte. Tá meio nublado, ó. Vamos dar uma olhada como é que vai o zoom dele aqui. Ó, o zoom dele vai até 6x. Vamos ver aqui se ele dá o foco. Ah, tá dando foco legal, ó. Vocês podem já verificar a captação do microfone também. O que vocês estão achando dessa gravação Full HD? Olha lá. Tela, eu gostei muito dessa tela. Coloquei aqui o brilho no máximo. O sol não está atrapalhando de jeito nenhum. Uma tela de qualidade por pouco. Esse AMOLED aqui. Vamos gravar com o modo embelezador para vocês não levarem um susto aí. Sol a pino. O sol tá ali na frente. Vamos ver, aqui é o contraluz, ó. Aqui eu tô a favor do sol. O sol tá bem forte. Captação. O meu rosto não tá tão esbranquiçado igual era antigamente. Vamos passar agora aqui para um lugar com sombra para dar pra gente ver melhor. O que vocês estão achando aí da gravação? Vamos testar agora câmera dupla. E agora o vídeo duplo, olha lá. Durante a gravação eu posso ir alterando aqui como é que eu quero a proporção do sensor frontal e o sensor traseiro. Ó, aparentemente uma grata surpresa, tá? O pessoal tinha falado muito mal desses sensores. Claro que é difícil para essa linha Poco, que já historicamente tem um preço muito bom e um custo-benefício muito bom. E a cada ano você ter que vencer a sua própria concorrência, né? Você subir o sarrafo, eu acho que é uma coisa complicada. E a gravação com sensor ultra-wide, você não consegue alterar durante a gravação do vídeo normal, mas você consegue gravar com ele. Me parece um sensor também bem bacana, que está captando as imagens aqui tranquilamente. Olha lá, o céu, mesmo no contraluz ele está mandando bem. Interessante. O sensor de ângulo aberto grava também em Full HD, viu, galerinha? Estamos gravando em Full HD aqui. São esses detalhes que você só encontra aqui no GT Live, hein? Fazer uma foto no contraluz com sensor ultra-wide aqui, vamos ver. Muito bom o resultado do sensor ultra-wide aqui no contraluz. Agora a favor da luz. Estou achando o resultado desse sensor ultra-wide muito bom, hein? Ó, gravando o vídeo no modo macro, para você pegar o detalhe, né? Gravar aí a cerca de 4 centímetros. Interessante também, faz o desfoque naturalmente esse modo macro, né? E ele pega aqui o detalhe, né? Sensor de selfie no contraluz também sem novidade. Sensor de selfie modo retrato também gostei bastante. Inteligência artificial leu aqui que é uma planta, ó. Dá aquela pintada saborosa. Faz o desfoque no fundo. Gostei dessa foto. Fazer o último teste de vídeo agora, galera, entrando num lugar escuro, tá? Que para vídeo é mais difícil trabalhar o software. Aí é o sensor mesmo, ó. Mesmo assim, ali fora claro, eu acho que está trabalhando bem o HDR. Normalmente aqui fica cheio de ruído, ó. Eu acho que aqui com um ambiente que está sem nenhuma luz ligada
Olha lá como ele está trabalhando bem a exposição ali, ó. Normalmente vocês sabem que ou fica tudo escuro dentro ou tudo claro fora. E aqui não, ele está conseguindo trabalhar a imagem perfeitamente. O que vocês acharam? Estou achando bom. Uma foto aqui no ambiente fechado, né? Usando a inteligência artificial aí. Muito boa. Sensor ultrawide. A amplitude que ele dá, né? Agora aqui na academia vamos testar com 2x, né? O sensor com um pouquinho de zoom. O sensor principal 1x e o sensor ultrawide 0.6x. Acho que a gente pode ser um pouquinho mais cedo. Fazer uma foto aqui no escuro. Fazer uma de 108 megapixels agora. Uma foto do meu filhão, homenagem ao Gael que acabou de nascer. Ótimo. E aqui tá sem luz acesa, ó. Tudo escuro. E aqui estamos nós, meus amigos, para eu falar desse cara aqui, o Poco X4, que eu achei depois de usá-la por cerca de 15 dias como meu smartphone principal. Bom, vou falar para vocês que eu acho que ele é um bom intermediário para que se propõe. Mas aí vocês me perguntam, por que ele não é sucesso de vendas então? Bom, primeiro, pessoal, porque os usuários de Pocophone historicamente gostam de smartphones com processadores top de linha. Não é o caso desse aqui. Ele tem um bom processador, que é do final do ano passado, com 6 nanômetros, que tem uma boa economia de bateria, também tem um bom desempenho. Me lembra até o Snapdragon 625, o Snapdragon 636, que na época que foram lançados, eles ficaram cerca de 2, 3 anos reinando ali no mundo dos intermediários sozinhos, porque eram muito bons, pessoal. Eles tinham um bom desempenho, boa economia de bateria e muita gente até preferia comprar um smartphone intermediário, ter mais bateria, pagar mais barato, que comprar um smartphone top de linha, que eventualmente gastava mais bateria, aquecia e deixava você na mão no final do dia. Então, para mim, é um produto sim que tem a cara do Redmi Note 5, o finado Redmi Note 5, que tem a cara do antigo Redmi Note 4 Pro, mas eventualmente não é o que a galera pouco deseja. Outra questão, pessoal, que pode fazer com que ele não seja tanto sucesso de venda é porque hoje em dia nós temos vários smartphones com processadores top de linhas de outros anos sendo vendidos a preços de intermediários. Isso ocorre porque esses processadores antigos devem cair em desuso logo, já que eles não têm compatibilidade com a banda 5G, não têm compatibilidade com o sensor de 108 megapixels, por exemplo, mas ainda possuem um bom desempenho e eventualmente outros aspectos de smartphones premium. O que eu gostaria de dizer para vocês é que esse produto a cerca de R$ 1.500 é um produto que entrega o que promete, na minha opinião. Ele tem um áudio estéreo fenomenal, tem umas câmeras boas, principalmente se você pensar em nível intermediário, tem um processador que vai rodar todos os jogos sem gastar muita bateria e sem travar, tem a possibilidade de você utilizar por 1, 2, 3 anos, já que ele já tem a conexão 5G, uma boa tela AMOLED que não deixa a desejar para nenhuma das telas intermediárias que eu vejo aí, inclusive do S20 FE, por exemplo. É um design super elegante, quadrado, com um acabamento que parece premium, que a gente já não vê mais hoje em dia, hein? De lambuja você leva o controle remoto infravermelho universal e um carregamento rápido de 67 watts que muitos smartphones premium não possuem. Bom, é isso, pessoal. Talvez ele esteja um pouco ainda caro, meio fora do preço, mas é um produto que eu indico sim, principalmente para quem procura um smartphone atual e equilibrado. Ele pode não ser o melhor em nada, mas é muito bom em tudo, tá ok? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e se quiser ganhar esse produto aqui, você tem a oportunidade agora. Vou deixar aqui link na descrição com a rifa mais barata da internet, poucos números, rifa promocional apenas R$ 11 a cota. Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.